Pessoal, essa foi a última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fase de grupos. Quem são os classificados para a segunda fase? Agora a fase de mata-mata, agora começa a hora da verdade. Ganhou, passou de fase, perdeu, cai fora. Então vamos lá, pessoal. Pelo grupo A, já havia acontecido a classificação do Flamengo com 16 pontos e o Estudiantes da La Plata da Argentina com 9 pontos. O Independente de Medellín da Colômbia ficou com 7 e foi eliminado da Libertadores junto com o Cusco do Peru. Porém, o Independente de Medellín, por ficar em terceiro lugar, foi para a vaga da Sul-Americana. Lembrando que todos os terceiros colocados dos grupos, eles são eliminados da Libertadores, porém eles vão para a Sul-Americana, já a fase final, já para o mata-mata. Já os quartos colocados já é eliminado diretamente e não vai para lugar nenhum. Vamos agora para o grupo B. O Coquimbo Unido, uma surpresa na Libertadores, e se classificou como primeiro do grupo, 10 pontos ganhos, seguido pelo Tolima e o Nacional do Uruguai da Colômbia. Lembrando que o Tolima da Colômbia e o Nacional do Uruguai com 8 e o Universitário do Peru com 6. Veja que existiu um empate técnico entre Tolima e Nacional com 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, 7 gols feitos. E a diferença no saldo de gols: 6 gols sofreu o Tolima e 9 sofreu o Nacional do Uruguai. Sendo assim, o Tolima ficou com saldo 1 e o Nacional com saldo menos 2. O Tolima se classificou por muito pouco, por um detalhe apenas, para as finais da Libertadores, e o Nacional do Uruguai sobrou apenas a vaga nas finais da Sul-Americana. Vamos agora para o grupo C. O Independente Rivadavia terminou com 16 pontos, igual o Flamengo, disputando as cabeças de quem são os melhores times da Libertadores. 16 pontos, o dobro de pontos do segundo colocado Fluminense, com 8 pontos ganhos. Já o Bolívar ficou com 5 e o La Guaira ficou com 3. O Bolívar, então, foi para a vaga da Sul-Americana, enquanto o Independente Rivadavia e o Fluminense estão classificados para as oitavas de finais da Libertadores. Pelo grupo D, a Universidade Católica do Chile terminou em primeiro com 13 pontos. O Cruzeiro em segundo com 11, ambos classificados para as finais da Libertadores. O Boca Juniors com 7 foi para a Sul-Americana e o Barcelona de Guayaquil do Equador eliminado com 1 vitória e 5 derrotas. Vamos seguindo aqui, ó, o grupo E. O Corinthians classificado com 11 pontos em primeiro e o Platense em segundo com 10. O União Santa Fé da Colômbia com 8 pontos e o Peñarol do Uruguai com 3 pontos apenas. Peñarol fazendo uma campanha muito fraca, nem na Sul-Americana ele conseguiu ir. O Santa Fé classificado para a Sul-Americana. Pelo grupo F, o Cerro Porteño do Paraguai com 13 pontos, o Palmeiras com 11, olha o Palmeiras aí, depois de 6 temporadas seguidas, brigando pela primeira posição geral, não só do grupo como geral da Libertadores, dessa vez se classificou na segunda posição e na última rodada, ganhando do Júnior Barranquilla por 4-1, né? E o Palmeiras se classificou com 11 e o Sport Cristal do Peru com 6 e o Júnior Barranquilla da Colômbia com 4. Os times colombianos não foram muito bem nessa Libertadores, com exceção do Tolima. E o Cerro Porteño e o Palmeiras classificado na Libertadores e o Sporting Cristal vai para a Sul-Americana. Pelo grupo G, o penúltimo grupo, ou grupo 7, a LDU de Quito do Equador duelou com o Mirassol com 12 pontos. O Lanús terminou com 9 e o Always Red com 3 pontos ganhos. Olha que interessante. O LDU e Mirassol para as oitavas de finais, classificado na Libertadores, e Lanús da Argentina para a Sul-Americana. O Always Red tem uma vitória só, uma vitória em cima do Lanús. Então, se o Lanús não tivesse perdido para o Always Red, o Lanús estava disputando aí no saldo de gol ou nos confrontos diretos contra a LDU e o Mirassol. E justamente uma derrota de 4-0, fora da casinha. E pelo último grupo, grupo H, ou grupo 8, o Independente Del Valle da Colômbia se classificou com 13 pontos junto com o Rosario Central da Argentina. Universidade Central
Rosário Central e Universidade Central com 9 e o Libertad do Paraguai, que geralmente é um time que dá muito trabalho na Libertadores. Temporada passada, se eu não me engano, caiu no grupo Flamengo e deu muita dificuldade para o Flamengo. E foi o saco de pancada, o único clube de todos os 32 clubes que não conseguiu um ponto sequer, perdeu todos os jogos, 6 derrotas, o Libertad do Paraguai. Então, a classificação foi resolvida ali com pouca diferença entre os 3 primeiros, né? Independente Del Valle e Rosário Central classificados para as oitavas da Libertadores e Universidade Central classificado para a Sul-Americana. Por enquanto aqui a gente tem como artilheiro o Arce com 8 gols, o Carlos Gonzalez com 6 e alguns jogadores com 4 gols. Um deles é o Matheus Pereira do Cruzeiro e o Bruno Henrique do Flamengo. Vamos lá, galera. Então esses são os classificados e os eliminados da Copa Libertadores da América. Tamo junto, galera. Se gostou, deixa o like aí, compartilha com os amigos. Um abraço e continue conosco para poder acompanhar os demais vídeos e saber como está os procedimentos dos times classificados. Quem vai para as quartas de finais? Depois eu vou trazer para vocês aqui os confrontos. Terá um sorteio na Libertadores, os primeiros colocados de um grupo, os segundos colocados em outro grupo, ou seja, em outro lado da chave. Então vai ser o sorteio e eu vou trazer para vocês a classificação, o sorteio, como vai ficar os confrontos. Pode dar Corinthians e Palmeiras, pode dar Flamengo e Palmeiras, pode ter esses confrontos aí, já que o Palmeiras foi segundo do grupo, Flamengo e Corinthians foi primeiro. Já pensou? Pode dar Flamengo e Corinthians contra Cruzeiro também. Olha só, seria interessante, hein?